O som tranquilo, a iluminação está tranquila. Boa noite. Vamos começar nessa noite nossa terceira live, né? Sobre a peste negra, né? E os impactos da sociedade medieval. Você que está chegando, estamos começando nossa terceira live aqui na Expressão Sergipana. Hoje nós vamos falar da peste negra, né? E os impactos na sociedade medieval, né? Um assunto importantíssimo para que a gente possa entender. Desde já agradeço aqui a atenção de todo mundo que está acompanhando. Vai chamando aí. Já já nós teremos a participação hoje, nessa noite, do médico, né? Caio Vitor, que atua tanto na rede do SUS municipal de Porto da Folha, quanto no hospital de campanha de Aracaju, ali instalado no estádio João Hora. Ele vai falar do que seja a peste bubônica, que doença é essa, né? Segundo, nosso professor Vitor Barros, que vai falar e vai abrir aqui um bom debate, um bom diálogo sobre, gente, sabe o quê? Os impactos da peste negra na Idade Média. A peste negra, gente, vocês vão perceber que ela vai definir muitas coisas. Vocês sabiam, primeira questão que já vou deixar, que o termo quarentena, que a concepção de isolamento social surgiu na Idade Média, lá com o enfrentamento à peste negra? Então, nessa noite iniciaremos nossa terceira live aqui na Expressão Sergipana, valorizando o conhecimento, a ciência, valorizando você que acompanha aqui a Expressão Sergipana. Se não curtiu ainda, já curta aí, compartilhe. O espaço vai ser maravilhoso. Hoje teremos a participação, em primeiro lugar, do médico Caio Vitor, que ele vai explicar um pouquinho o que seja essa doença, quais são os sintomas, como é o tratamento. Vocês ainda acreditam que nos dias de hoje ainda tem pessoas que podem ser contaminadas e ainda podem sofrer com essa doença, né? A gente está falando da peste negra que impactou o mundo, né, gente? Há quase 700 anos atrás, né? Mais de 700 anos atrás. Então, quer dizer, a gente pensa que está distante, mas não. Ainda ela está presente nos dias de hoje. Então, a gente vai ter a presença de Caio para esclarecer um pouco sobre isso. Então, é a nossa terceira live. Desde já agradeço aqui a participação de todos, a colaboração, que está aqui acompanhando. Chama lá. Hoje é coisa, ó, gente, fina. A Expressão Sergipana está aqui para valorizar o conhecimento e trazer esse espaço importantíssimo para vocês, meus amigos. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender que momento estava vivenciando essa grande pandemia da peste negra, né? Nós estamos falando o quê? Do século XIV, né? Já começa a ter um declínio no feudalismo, o sistema que sustentava, né, a Idade Média, né? E começa a ter vários questionamentos. Primeiro, o principal fator, a igreja era que controlava as questões sociais, né? As questões políticas, religiosas e as questões que envolviam a saúde. Que coisa! A igreja, por quê? O que estava no auge nesse período? O teocentrismo. Deus como centro de tudo, né? Então, nesse período, a qual acontece a grande peste negra, né? Porque a peste negra tem várias fases, gente. A gente vai destacar isso. A gente destaca esse período da Idade Média porque foi a maior, né, parcela de vítimas que tivemos ali a partir do século XIV até agora. Aí eu vou debater um pouco com Vitor, né, Vitor Barros. Primeira mão, vamos entender que doença é essa? Oswaldo, peste negra, peste bubônica. Como é a transmissão disso, né? Desde já que agradeço quem está aqui acenando, quem está aqui participando. Gente, esse espaço é para você, é conhecimento. Toda terça-feira aqui às 19 horas. Não perca. Todos em casa, respeitando a quarentena. Se cuidem, né? A gente vai enfrentar essa pandemia, mas todo mundo respeitando o isolamento social, cumprindo com todas as normas técnicas e médicas. Por quê? É a medicina que devemos escutar. É os médicos, são os especialistas. Por sinal, são eles que estão aí de linha de frente. E nesse primeiro
momento, nós vamos ter a participação de quem? De Caio Vitor. Ele atua na rede municipal de Porto da Folha, município lá do nosso sertão sergipano, né, a terra dos grandes buraqueiros, né, uma terra muito boa. Né, ele atua lá no município de Porto da Folha. Ele vai atuar no hospital de campanha aqui na capital, em Aracaju. Então ele atua no SUS e ele está aí de linha de frente. Então vamos escutar agora Caio, a gente vai iniciar essa conversa, né, sobre o que é essa doença, quais são os sintomas, se tem tratamento, né, que é importante. Vamos escutar o médico. Sempre é bom o médico. Vamos lá. Chamar aqui Caio. Agora esse debate aí, essa conversa, para entender o que é essa doença. Vamos entender por que essa doença é assim, né? Caio, boa noite. Boa noite, já tá funcionando? Vamos ver. Tá, mas tipo, não tá aparecendo para mim. Então, Essa questão da conexão. Vou aqui encerrar, depois já lhe chamo aqui de novo, rapidinho. Pera ainda. Porque teve um problema aqui na transmissão, gente. Caio não tá aparecendo. Chama ele aqui de novo. Toma esse processo com o Caio. Deixa eu ver. Ainda tá assim, tipo, tá como se fosse, não sei se é questão da conexão. Entende? Você tá me vendo? Tô te vendo e tô me vendo. Antes não tava me vendo. Então, eu não tô conseguindo lhe ver. Eu não sei o que é. E a gente testou há pouco instante, viu, gente? Sim. A gente testa sempre. E tava tranquilo. Eu não sei se tente fazer o convite para ele adicionar. Seu perfil é privado? Então é isso. Eu vou Lembrado, mudar então. Bota aí para aberto. Gente, é sempre assim. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Porque nós temos aqui um problema na questão da conexão, né? Mas Caio já vai resolver isso, que talvez o perfil dele seja privado e não tenha acesso. Muito obrigado aí, viu, Ítalo? O Ítalo sempre aí dando essa força e lembrando o pessoal. Meus amigos, como eu estava falando, a peste negra, quando a gente conhece, que veio logo na história, tem lembrando esse período medieval. Já o início do fim da Idade Média, né? Vamos ver agora. Deixa eu ver se vai. Vamos ver. Caio vai entrar e ele vai explicar o que é essa doença. A peste bubônica ou a peste negra, como estamos aqui falando. Deixa ele entrar, porque teve um problema assim na aparição dele. Ele foi corrigir isso. É a nossa terceira live, né? Estamos aqui. Esse espaço que é muito importante. Caio. Espera ainda. Deixa eu tentar ver agora. Vamos tentar aqui. Caio? Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, só não tô lhe vendo. Você desbloqueou, não foi? Desbloqueei e tô me vendo de novo. E você tá me vendo? Tô te vendo. Não sei Gente, eu acho que Caio também tá vivenciando o mesmo problema que a gente vivenciou no caso de Yasmin, Caio, na live passada, sobre a meningite. Como ela estava falando também de uma distância, não sei se isso interfere, mas tipo, você não está aparecendo. A mesma coisa foi Yasmin que estava falando de Goiânia. Porque você está falando de Porto da Folha, não é isso? Pronto, talvez seja isso a questão da conexão. Isso mesmo, Júnior. Como eu estava explicando. Na live passada, Yasmin também não apareceu. Teve esse problema, depois a imagem dela congelou. A gente vai ver até isso aí, estudar para ver como é que a gente faz. Caio, vamos fazer assim. Você pode ir explicando, entende? Porque já a gente aproveita o espaço, somente sua fala, que é o principal, essas informações que você vai trazer. Vamos fazer como a gente fez com Yasmin, para a gente não perder o tempo aqui, não perder o espaço e não perder a sua participação. É chato porque fica essa questão, gente. Vocês estão vendo que não está aparecendo o Caio, mas deve ser alguma coisa da conexão. Caio já desbloqueou, deixou de não ser privado, né, Caio? E estamos aqui já iniciando esse espaço
para a gente conversar, ok? Vamos lá, Caio. Tá me escutando? Eu tô. Tá me escutando, Caio? Aqui. Talvez de novo. Eita. Tentar aqui de novo, gente. É assim. Estamos aqui na nossa terceira live. Foi. Foi. Mas é já já, gente. É sempre assim. Estamos aqui na nossa terceira live. Deixa eu aqui. Ela ainda. Gente, vamos fazer assim. Para não perder logo esse espaço com o Caio. Caio tá vendo isso, ok? Eu vou chamar aqui o professor Vitor Barros. Primeiro, a gente queria entender um pouco o que é essa doença. Mas eu vou chamar primeiro o Vitor, viu, Vitor? Porque a gente tá com esse problema de conexão com o Caio. E aí a gente já inicia esse espaço falando um pouco mais da história, ok? Chamando aqui o professor Vitor Barros. Era ainda. Pronto, deixa eu tentar aqui. Pediu. Espera ainda, Vitor. Vitor, é como a gente tá tendo um problema aí, como você viu, não sei se você percebeu, com o Vitor Barros ou com Caio, aí a gente tá tentando ver se ele ajusta o, a participação dele. Eu vou tentar agora ver com ele de novo. Qualquer coisa eu retorno com você, ok? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. É sempre assim, gente. Live, a gente tem esses processos. Nós estamos aqui na terceira live e estamos consertando aqui uma questão que é básica, que é a questão de conexão. É importante. Deixa eu ver aqui. Vou agora chamar ele de novo. Vamos ver. Caio. Oi, boa noite. Permanece. Boa noite. Amigo, tá a mesma situação. Ainda continua para mim. É você não aparecendo e tipo, só tá aparecendo a minha pessoa aqui na tela. Agora, tipo, eu lhe escuto muito bem. É como eu estava explicando. A gente teve esse mesmo problema com o Yasmin na live passada. Eu acho que deve ser devido à distância. Gente, não vamos perder esse profissional maravilhoso que vai dar aqui uma explicação pra gente importante. Pronto, apareceu sua imagem, aí congela. Tá mesmo processo que de Yasmin, entende? Então, assim, eu peço que você agora participe e explique a gente. Pronto, ó, voltou. Vamos lá. Estamos aqui com o médico Caio Vitor. Ele, como eu disse a vocês, ele atua na rede municipal de Porto da Folha, no sertão do nosso estado. E ele também está atuando, né, na equipe lá do hospital de campanha, né, aqui da capital, né, aqui no estádio João Hora. Então, assim, Caio, ele está como milhões de profissionais da saúde na linha de frente, só vocês terem uma noção. Ele terminou um plantão, descansou e já está aqui conosco. Então, assim, acho que desde já a gente, em nome da Expressão Sergipana, agradece a sua participação, né? Desejamos muita força nesse processo, né? E agora, Caio, explique a gente, ainda existe a peste bubônica? Travou, eu tô aparecendo, não tá me ouvindo? Ainda existe a peste bubônica? Tá me escutando? Tô ouvindo. Então, vamos lá. Boa noite, primeiramente, né? Oswaldo já me apresentou, meu nome é Caio, sou médico.
Ele já falou um pouquinho de Atu. E existe, sim, apesar de poucos casos, né, já adiantando o que eu ia falar, né, algumas áreas endêmicas no mundo, Estados Unidos, República do Congo, Madagascar, Peru, poucos casos, né, e no Brasil o último caso identificado, pelo menos foi em 2005, no Ceará, né, mas são poucos casos, mas ainda existe, sim. É curioso, né? Porque como a gente está falando hoje, o principal assunto da gente é de uma pandemia que ocorreu há 700 anos atrás, no final da Idade Média, a gente pensa que só existiu naquele período e não existiu mais. Tipo, praticamente a gente venceu essa doença. Mas essa doença permanece, né? E, Kai, quais seriam os sintomas, assim, quando a gente percebe que está com a peste bubônica? Vamos lá, vou falar um pouquinho, tentar resumir bastante, né? A gente já perdeu um tempinho aí com a questão da conexão. Bom, a peste é uma doença causada por uma bactéria, né? Chamada Yersinia pestis. E ela tem, na verdade, algumas formas clínicas, né? A principal forma clínica, que ocorre aí em 80% a 95% das vezes, é a conhecida como forma bubônica, né? É uma doença que acomete principalmente as vias linfáticas. Os sintomas principais são uma febre muito alta, calafrios, fraqueza e dor de cabeça de início súbito. E geralmente, né, já falando, adiantando a forma de transmissão principal, que é uma doença zoonótica, né, essa bactéria está presente em roedores e outros animais silvestres e domésticos, como cães, gatos. E a principal forma, né, que você vai falar um pouquinho da pandemia na Europa, a principal forma de transmissão é através de pulgas de roedores. Então, geralmente, essa forma bubônica, ela acomete a via linfática na região da picadura das pulgas. E nessa região dos linfonodos tem um inchaço com dor e uma lesão de pele, que são os conhecidos como bubões. Uma lesão ovalada de mais ou menos 2 a 10 centímetros, que pode evoluir aí até com necrose local. Principalmente na região inguinal, da região da virilha, que é de onde vem, inclusive, o nome bubão, né? Aí, seguindo, as outras duas principais formas clínicas são a forma pneumônica, que geralmente ocorre ou com a evolução da forma bubônica ou pela outra forma de contato, que é com contato direto com secreções respiratórias de pessoas ou animais acometidos, inclusive aerossóis também, né? Aí a gente pode fazer um paralelo com a forma de transmissão também do Covid-19, de outras pneumonias. E os sintomas principais também iniciam de forma abrupta: falta de ar, tosse com secreção purulenta e ora sanguinolenta também, febre alta e dor torácica. E a outra forma, que também é entre 10% a 20% das vezes, que é a forma septicêmica, que é quando a infecção evolui, infecciona o sangue, que aí vai ter sintomas muito inespecíficos. É uma forma muito letal, apesar de que a forma pneumônica também é muito letal, porque é difícil de identificar, porque ela não tem os bubões, os sintomas são náuseas, vômitos, diarreia, febre, e são sintomas inespecíficos, é difícil identificar a doença, por isso tem uma alta letalidade, né? Caio, me diga uma coisa. Se a gente for perceber, então, assim, a questão do controle, vamos dizer, dos ratos, de outras pragas, auxilia o combate a essa doença? Com certeza, né? Então, aí, falando um pouco mais sobre as formas de prevenção dessa doença. Como eu já falei, da principal forma de transmissão é através dos roedores e das pulgas, né? Então, o controle das pragas de roedores e de pulgas, ele ajuda nessa prevenção, principalmente nas áreas endêmicas hoje, né? Mas também o uso de repelentes, o cuidado no manuseio de animais mortos ou animais que estão doentes nessas regiões endêmicas, e evitar o contato direto, o contato próximo. Aí eu queria fazer um paralelo, já aproveitar falar da importantíssimo do Covid-19, né, que é o uso de máscara. As formas de prevenção são a mesma. No caso de uma pessoa que tem a forma pneumônica, os profissionais de saúde precisam utilizar os EPIs, os mesmos: avental, máscara filtrante N95, protetor facial, touca, luva,
todas as formas de prevenção. Essas formas, né? É tanto que é bom lembrar que boa parte, pontuar um negócio que é histórico. Um dos EPIs utilizados lá no século XIV, que até muita gente vê em pinturas, né, representações do período medieval, é até aquela máscara, né, que parece até um bico de pássaro, que era utilizado pelos médicos da época, para tipo, não estar né, em contato, né, e não se contaminar com a doença, né? Exatamente. Exatamente. Bem lembrado. Eu sabia que você ia falar, mas é importante lembrar, né? Porque é uma marca da peste, né? São essas máscaras que parecem um bico de papagaio, não sei. Mas, sim, essa forma de prevenção é importante das pessoas doentes. Tem, assim, a importância, você me perguntou no início se ainda existiam casos. Existem muito poucos casos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma região endêmica, em alguns estados. Mas, assim, em anos mais recentes, reacendeu a importância dessa doença pelo seu possível uso como arma biológica, né? Então, voltaram pesquisas com vacinas, né? Foram, inclusive, realizadas vacinas na Guerra do Vietnã. Então, tem essa importância aí também, né? Pela fácil disseminação. Aí você vai falar um pouquinho aí como foi a disseminação, como ela cometeu a Europa naquele tempo, para falar como, assim, destruiu aquela população, né? Dezenas de milhões de mortes. E só, assim, finalizando um pouquinho para falar, é uma doença que tem uma letalidade muito grande, né? Por isso que teve esses impactos enormes na Europa medieval. Só para ter uma ideia, essa forma pneumônica, a letalidade dela e a realidade da época, não existia um tratamento, né? A letalidade dela é de 100%. 100%. Alguns estudos mostram que 100% morre. Caso seja realizado o tratamento correto, que hoje a gente já tem tratamento, ela reduz para 50%, mesmo assim um número absurdo, né? Fazendo um paralelo, a Covid-19 tem uma letalidade aí variando entre 3% e 7%. E as outras formas, a forma principal, que é a bubônica, tem uma mortalidade que varia entre 60% a 90%, mas quando tratada de forma adequada, reduz para 10% a 20%, que ainda assim é uma letalidade grande, né? Bem alta. Sim. Ô, Caio, mas tipo, se tá no início da doença e tal, teria um tratamento, alguma coisa que pode ainda salvar essa vida contaminada pela peste bubônica? Sim, com certeza, né? O tratamento ele é feito com antibióticos, eu não vou falar quais são os antibióticos, só mais antibióticos, internação, certo? Precisa fazer sempre o isolamento até que se desconsidere que a pessoa tenha a forma pneumônica, que é a forma mais transmissível via gotículas. E o tratamento é feito com antibiótico venoso, de 10 a 14 dias, e tem essa redução grande aí, reduz de 60% a 100% a 10% a 20% da mortalidade. E assim, é importante que esse antibiótico ele seja iniciado nas primeiras 15 horas de sintomas. Né? Interessantíssimo. Agora, Caio, uma coisa interessante, a gente vai perceber. É uma doença, não é tanto lá como até os dias de hoje, né? Como quando ela aparece. Envolve o cuidado, né, da higiene, né? Agora vamos fazer um paralelo com o Covid, né? Trazer um pouco o Covid. A gente fala muito da asepsia das mãos, né? Dos ambientes, das superfícies. E aí você tem uma doença que também você tem que tomar um cuidado com a questão da higiene, né? Que envolve a questão de controle de pragas, lixo, entre outras coisas que gera isso. Então aí a gente entra até numa seara que seria o saneamento básico, no sentido de preservar um pouco mais essa saúde. Aí entra outra coisa, a gente pega o paralelo. A depender do tipo, né, você disse que tem um tipo, você precisa ter o distanciamento, o cuidado, né, para não ser contaminado também por via, né, o próprio, como você mesmo disse, pelo próprio ar. Aí a gente percebe, se a gente preservar, né, medidas vindo de orientações de cientistas, de técnicos, de profissionais da saúde, né, a gente consegue minimizar o impacto maior de uma doença como hoje a Covid-19? Com certeza, Oswaldo. Assim, eu já estava me preparando para fazer esse paralelo porque mostra algumas coisas, né? A primeira, falando, por exemplo, da evolução da ciência, da medicina, né?
Naquela época, eu acho que você pode falar melhor do que eu sobre aquela pandemia, né, da Europa. Não se tinha esses conceitos sanitários, não se tinha vários conceitos, vários tratamentos também, não tinha esses conceitos de prevenção, lavagem de mãos, várias coisas que hoje já são mais difundidas e que, se você for ver, historicamente, foram difundidos por epidemias anteriores também, foram em momentos de pandemia que a gente avança cada vez mais nessas medidas sanitárias. E mostra que hoje a gente está em outro patamar, né, nessa situação. Mas que mesmo assim a gente precisa avançar muito. Naquela época, é uma doença que, como eu falei, pode ter uma letalidade reduzida aí em 80%, a gente teve dezenas de milhões de mortos. E a situação é muito parecida. Se a gente segue as orientações das autoridades, a gente consegue, sem dúvidas, reduzir a mortalidade, principalmente pelo aspecto de que, se a gente fazer com que a Covid-19, né, que é a doença da atual pandemia, se dissemine cada vez mais lenta, a gente vai conseguir fazer com que os sistemas de saúde deem conta das internações, da demanda, que é muito grande, né? E aí, assim, aproveitando o ensejo aí, para não tomar tanto tempo, para prosseguir com a live, falando da pandemia da Europa medieval, né, para dizer que, assim, isso mostra muita importância, por exemplo, no Brasil, que tem a evolução da saúde pública, a reforma sanitária no Brasil, que a gente avançou muito, né? Imagine se a gente já está enfrentando problemas enormes nesse momento com a pandemia da Covid-19, imagine se a gente não tivesse o SUS, né? Porque, era assim, isso que eu ia colocar. A população com uma desigualdade muito grande parte não tem condições de, por exemplo, pagar um internamento. A gente tem uma doença aí que, em 20% dos casos, precisa de internamento, né? E a gente já tem um número muito grande de casos, e imagine se a gente não tivesse, né? Então isso mostra ainda mais a importância da gente fortalecer, investir mais no SUS, no sistema que seja público, que seja gratuito, universal e que seja de qualidade, né? Como a gente estava falando, Caio, até na live passada, num diálogo que eu estava tendo com o Yasmin, sobre o caso da meningite, da importância do SUS tanto para gerenciar essa crise, né? Porque, para quem não sabe, gente, o SUS é responsável por muita coisa que nem a rede privada tem condições de gerenciar. Banco de sangue, me corrija se eu estiver errado, Caio, banco de leite, banco de órgãos, tudo isso é gerenciado pelo SUS. As campanhas de vacinação, tipo, se acontecer, e a gente está torcendo aí junto com a ciência, a gente alcançar de ter uma vacina, ela vai chegar através de campanha de vacinação no SUS. Né? A importância da gente defender o SUS. Acho que o que você acabou de colocar aqui, gente, quem está acompanhando a live, é valorizar o SUS, isso mesmo, Dalva. É valorizar o SUS. O SUS, a gente sabe, tem muitas dificuldades, mas essas dificuldades, muitas delas podem ser gerenciadas com a união nossa, a valorização, entende? Então, quando vocês observarem que hoje, vamos pensar, está se construindo boa parte dos hospitais de campanha, ampliação de leitos, pode observar ali, quem está sendo colocado à frente é o SUS, é o Serviço Único de Saúde do nosso país. E outra, lembrem vocês, muitos países, um deles, os Estados Unidos da América, não tem saúde pública. Não tem esse acesso. E é bom a gente deixar aqui isso bem claro. Se o Brasil tem o SUS, é como muita gente está colocando aqui, Eduardo acabou de colocar, Dalva, a gente tem que valorizar o SUS. Com todas as dificuldades, é o serviço ainda que está conseguindo, gente, gerenciar toda essa crise. Eu só quis ponderar isso, Caio, porque eu sei que você, como milhares de profissionais da saúde que estão dentro do SUS, a gente coloca sempre isso da valorização dele. Gente, é muita gente que está dentro do SUS, dando um mínimo, né, que a gente diz assim, de toda eficiência, porque não é fácil, a gente está numa pandemia, diga-se de passagem, porque sempre as pessoas dizem assim, o SUS não funciona. Não, o SUS funciona. O que às vezes não funciona é, às vezes, alguns líderes que estão mais à frente e que acabam prejudicando todo o tratamento de um médico. Né? Às vezes o médico está com o tratamento certinho, pedindo a gente isolamento social, e vem um líder e diz que tem que flexibilizar sem nenhuma noção científica, diga-se de passagem.
Né? Eu estou ponderando isso, Caio, para a gente aqui lembrar que quem está acompanhando, e essa live fica gravada, vai ser disponibilizada no Instagram, é que a gente faz um apelo, gente, valorize o SUS. Vamos se somar junto para defender esse sistema de saúde. É um patrimônio do povo brasileiro, como o petróleo, como entre outras coisas, deve ser também o SUS. A gente tem que ter orgulho. No teu verde e amarelo, quando vocês verem aquela cruzinha azul, de um avental, ou então até mesmo no jaleco, de um profissional da saúde, poxa, tenha orgulho. É o SUS, velho. Ali foi luta. Foi o povo brasileiro que construiu. O SUS não nasceu assim, não, a gente. Aí, do dia para outro. Foi muita luta. Foi muita luta que a gente conseguiu ter esse sistema. Foi um momento aqui, Caio, até peço desculpa de me interromper, mas acho que a gente precisa, nesse momento, unir e defender esse sistema de saúde. Com certeza, Oswaldo. Assim, acho que você falou muito bem, falou tudo, na verdade, mas eu acho que só esse momento de pandemia mostra a importância, né? Porque a gente, às vezes, o SUS está ali, a gente tem aquele discurso que é muito comum de ver, o SUS não funciona e tal, mas funciona e tal o tempo todo. Assim, a nossa experiência enquanto profissional de saúde mostra que o SUS funciona muito bem. A estratégia de saúde da família funciona muito bem. Essas situações de vulnerabilidade que se agravam na pandemia, elas estão presentes o tempo todo, a gente lidar com isso o tempo todo, e o SUS salva muitas vidas, todo o tempo, através da prevenção, da promoção de saúde, como você falou, as vacinas, várias coisas que, assim, não seriam possíveis, viáveis economicamente, né, sem o SUS, né, até porque o principal foco aí do sistema privado é o lucro. Então, assim, internação, por exemplo, com Covid-19 no sistema privado é caríssima. Os custos são caríssimos, mas o SUS consegue bancar isso para a população, né? E aí, só puxando um pouquinho para finalizar, para seguir a live, a sardinha, né, dos profissionais da saúde, claro que não de maneira alguma heroificando, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel, mas mostra que a gente está, na verdade, esses riscos biológicos, né, as doenças infecto-contagiosas estão presentes o tempo todo, né? A gente agora vê mais, a população fica um pouco mais educada em relação a isso, mas estão presentes o tempo todo. Espero que a gente saia dessa pandemia mais fortalecido, que o SUS saia mais fortalecido, né, que a população avance no sentido de entender a importância dessas medidas sanitárias, a importância de fortalecer e lutar pelo SUS, né, e que a gente enfrente da melhor forma, né, valorizando as vidas, né, principalmente, que a gente vê aí uma situação no país que principalmente o governo não valoriza muito, né, tem outros focos, mas que a gente se fortaleça, principalmente no sentido de coletividade do país, né, e o sentido de defesa mesmo do SUS, do nosso do país, da construção de um país para o povo, né. Muito obrigado desde já, Caio. Eu que agradeço muito pelo convite para participar, é muito bom participar. Caio, a gente tem duas perguntas aqui, viu? Rapidinho, só para a gente não perder, olha. Dalva Angélica botou: a pandemia demonstrou a importância das universidades, pesquisa e do SUS, e denunciar a desigualdade das grandes cidades brasileiras. Só para a gente finalizar até aqui, viu, Caio? A gente só para colocar outra pergunta, Caio, acho que é até direcionada a você. Jane Junqueira, desde já aqui agradecer a participação da diretora da Galeria J. Inácio, né? A década de 80, o SUS foi implantado. É isso? É isso aí, eu vou deixar para o doutor Caio aqui para explicar um pouquinho. O que o SUS nos traz é o quê? Tanto a valorização, como a gente diz, do Sistema Único de Saúde, mas é como o Dalva mesmo colocou. A gente vê a importância das pesquisas, não é isso, Caio? E aí eu quero você finalizar mesmo, que eu sei que você está terminando, mas aí eu acho que a gente não pode deixar de responder quem está participando. Claro. Bom, em relação ao SUS, né, acho que você falou muito bem. O SUS, primeiro, que ele foi implantado com base de muita luta, né, muita pressão, né. O SUS, ele foi a lei do SUS, ela é de 88, mas na prática foi regulamentado no ano 90, 1990. E mesmo assim, depois disso, né, foi aos pouquinhos com mais leis de regulamentação. E assim, é importante dizer que o SUS no papel, é um dos sistemas mais
completos do mundo, né? E infelizmente a gente tem uma falha no financiamento colocada pelos governos anteriores, né? Principalmente no início do SUS, as leis que regulamentaram o financiamento e governos recentes que reduziram ainda mais, né? Aí a importância também de, nesse momento, mostrar a importância da revogação da emenda constitucional 95, né, que reduziu os gastos, reduziu o investimento no SUS, mas sim, foi nesse ano. E em relação ao que Dalva falou, acho que a gente já comentou bem, né, a importância do SUS. Sim, sim, sim. Ô Caio, desde já, muito obrigado. Acho que está tendo algum problema. Tá me escutando, Caio? Eu acho que está tendo algum problema na conexão de Caio. Assim, gente, que maravilha ter um espaço desse com o Caio, né? Deixa eu ver aqui. Caio. Gente, desde já agradecer aqui a Caio. Teve algum problema na conexão de Caio, né? Como é bom saber, através do especialista, né? Assim, a doença, os sintomas, o tratamento. Gente, é o profissional, é a ciência, é o técnico, é o trabalhador. Isso, Caio, desde já aqui agradecer a sua participação, né? Caio está aí também na linha de frente. Tivemos um problema técnico, como vocês perceberam, durante a live, mas isso não perdeu a essência desse espaço, de tanta informação, né? De tanta colaboração. Agora, eu vou chamar o professor Vitor Barros e a gente vai aprofundar um pouco desse período, né? Desse período na Idade Média, né? Eu acho que é fantástico. Desde já agradecer aqui Mônica, né? Que está dizendo que é uma excelente iniciativa, né? Isso é feito para vocês, né? Gente, uma coisa que eu vou colocar aqui é o tema que para quem está entrando agora. Colocar aqui. Agora vamos conversar com o professor. O professor Vitor Barros, especialista em Idade Média, né? E a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu nesse período. Gente, é durante a pandemia da peste negra que surge a ideia, né, com a técnica da quarentena e do isolamento social. Vocês vão ver. Vamos lá, chamar aqui o professor Vitor Barros. Vitor, que já está aqui conosco. Que a gente vai explicar um pouco do que foi esse período, né? Quais foram os impactos, né? Boa noite, Vitor Barros, o professor aqui que vai colaborar conosco nesse espaço. Desde já, agradecer a sua participação. Tivemos agora a explicação, né? Pelo lado que é importantíssimo, né? Científico, né? Que a gente entendeu o que é a doença, o que é essa peste negra, né? Impressionante que ainda ela existe hoje, né? Mas com um controle maior, com medicamentos, coisa que naquele período, né, Vitor? Nós não tínhamos, né? Então, desde já, meu amigo, apresente aí, diga ao pessoal o que é essa peste negra no período medieval. Pronto, primeiro boa noite, né, novamente. O Oswaldo já me apresentou, meu nome é Vitor, sou professor aqui da rede particular de Aracaju e ensino fundamental médio. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a peste negra na Idade Média, né? Então, a peste negra é considerada, o Oswaldo sabe bem disso, como a maior pandemia vivenciada pelos seres humanos, vivenciada pela humanidade no geral. É considerada a mais letal e a mais brutal pandemia que a humanidade já vivenciou, né? E aí todo mundo já conhece, estuda isso aí no ensino fundamental, como ela matou um monte de pessoas na Idade Média e tudo mais, né? A gente tem cifras aí de
mortos na casa de 75% da população, né? A gente tem cronista aí, né? Relatos da época que colocam que 75% da população europeia faleceu Isso. na peste negra. Então a gente tem uma dimensão do tamanho do horror que essas pessoas vivenciaram, né? A gente não tem, obviamente, o número exato, não é preciso, mas só por essa estimativa a gente já consegue entender como foi brutal essa pandemia na Idade Média, né? E aí falar um pouquinho dela aqui, e, por exemplo, ela me chamou e eu trabalho mais ou menos mais com a Inglaterra medieval, né? E aí eu vou usar a Inglaterra como exemplo do impacto de uma pandemia, né? Em 18 meses, estima-se que na Inglaterra, entre 48 e 49, morreram 48 a 51% da população. Tá? Metade da população inglesa faleceu em 18 meses, para a gente ter uma ideia de como foi o impacto dessa doença, né, Oswaldo? Sim, sim. E você perceber que, como a gente estava comentando até com o Caio, a gente não tinha EPIs como temos hoje, a gente não tinha testes, a gente não tinha antibióticos, a gente não tinha todo um sistema como o SUS, né, que acaba gerenciando uma crise, não. A gente está lidando com a peste, e a gente está lidando, como eu estava falando até no início da live, Vitor, e você acha que vai colocar isso muito bem, do teocentrismo. A gente está vendo o poder da Igreja Católica, que eu vou trazer até alguns dados aqui e algumas curiosidades, não sei se a gente pode até ampliar um pouco, mas é a gente perceber que se ocorreu isso com a Inglaterra, de quase 50% da população, é porque a gente não tinha muitos dos avanços tecnológicos que nós temos hoje, tanto na saúde como até mesmo em outros setores, né? Sim, sim. Inclusive eu queria, né, falar só uma informaçãozinha sobre o SUS. Vocês estavam falando e eu lembrei de uma entrevista do Drauzio Varela que ele falou de uma informação importante, né? Que o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universal, né? Então, para a gente entender aí o impacto, o tamanho do SUS, a importância dele, né? O país mais próximo é a Inglaterra, que tem 66 milhões de habitantes. Então, a gente já tira por aí a importância do SUS, né? Qual informação? Rapidinho aqui. É Teuso Oficial. Não sei quem é a pessoa, mas está pedindo para repetir a informação. É sobre a Inglaterra ou sobre o SUS? Acho que tem gente aí acompanhando mesmo, viu? Isso é muito bom, tem pessoal acompanhando aí. Eu acho que deve ser sobre a questão da Inglaterra. Penso eu. Pronto, eu estava falando que a Inglaterra é o segundo país com o sistema de saúde que abrange mais pessoas. E ela tem 66 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200. Então a gente entende o desafio que é o SUS e a importância que ele tem, né? O Brasil tem 3 Inglaterras e um pouco mais, né? Exatamente. Então o SUS é importantíssimo. E na Idade Média a gente sabe que não existia isso, né? Inclusive, quando a pandemia atinge a Europa, uma das explicações vai ser religiosa, né? Como você falou aí da igreja, vão acreditar que é uma punição divina, punição pelos pecados da população, né? Que a ira divina estava caindo sobre os pecadores, né? Então, a informação não era científica como a gente tem hoje, né? Era um pensamento muito mais voltado para explicações religiosas, tá? Então, eles acreditavam que a peste estava acontecendo para punir aqueles que pecavam, tá? E sobre a Inglaterra, né? Como eu estava falando, a peste ela vai atingir a Inglaterra ali em 1348, tá? E num período de 18 meses ela vai causar a morte de 48 a 51, 52% da população inglesa do período. Tá? E aí o impacto disso na Inglaterra vai ser tão grande, que a Inglaterra ela vai vivenciar uma das maiores revoltas populares, né, camponesas, da Idade Média. Olha que importantíssimo, gente. Olha que informação espetacular. No meio dessa pandemia toda, o impacto vai ser tão grande que o que vai acontecer na ilha da Inglaterra, Vitor? Então, o impacto da pandemia, né,
a diminuição do número de pessoas disponíveis para trabalhar, de pessoas no geral, né? Enfim, a população vai reduzir quase metade, né? Cerca de metade das pessoas vão falecer, e o impacto dessa pandemia vai causar, pouco tempo depois, né, cerca de 20 a 30 anos depois, uma das maiores, se não a maior, revolta populesa da Idade Média, né? Vai ser a revolta camponesa de 1381. Então, sim, a pandemia ela vai ter impactos no social, vai causar também problemas sociais, além do problema de saúde, que é óbvio, né, da pandemia. Ô, Vitor, eu penso, tipo, até para a gente não se estender aqui, também eu estou aqui controlando o nosso horário, e é importante, as informações são fundamentais nesse exato momento. Vocês percebam que Vitor está trazendo questões sociais. Vitor, eu vou trazer, não sei até se vou casar com sua fala, e até falando da questão do teocentrismo. Né? Nós temos um Papa que vai se meter nesse debate da pandemia, né, da peste negra na Idade Média. Né? Eu estou trazendo aqui o Gregório IX, né? O que vai instituir a Inquisição, né? E vai ter uma curiosidade, gente. Você sabe o que Gregório IX vai dizer? Qual era a razão de estar ocorrendo a peste negra? Criou-se a ideia, o achismo, que às vezes hoje em dia, né, Vitor? A gente vê aí o pessoal, não, eu acredito que funciona, isso funciona sem nenhuma comprovação, né? Bom lembrar, o Papa Gregório IX, o que criou a Inquisição nesse período e que matou já muita gente. Sabe o que aconteceu, gente? Ele acreditava que a peste negra era causada pelos gatos. E os gatos, né? Os gatos eram tratados como animais que até muitos hoje acreditam que traziam os males, traziam energias negativas. E o que é que vai acontecer nesse período, meus amigos? Ele vai editar uma bula, um documento papal, né, condenando os gatos que estavam provocando aquilo. E o que vai acontecer? Boa parte da população vai massacrar os gatos. Né? Existe até várias pinturas, né, um número de ícones que vai, né, mostrar muito bem esse fato. E aí, meus amigos, é importante a gente destacar. Acontece esse massacre de gatos por toda a Europa. E o que é que vai acontecer? Vamos entender. Quem é o maior predador do rato, que é o principal vetor, né, de transmissão nesse período da doença? Os gatos. Como você massacra os gatos, a população de rato cresce na Europa. E aí você tem outras questões que agora eu acho que Vitor vai colocar. Eu quis trazer isso para a gente entender um pouco desse teocentrismo, desse fanatismo, que às vezes nos dias de hoje a gente percebe muito presente, né? Então, Oswaldo, foi bem interessante essa informação. E aí ele retirou quem faria o trabalho de controlar a população dos vetores, né? Sim. É interessante que casa bem com o que querem fazer hoje em dia algumas situações, né? Que acho que eu não preciso nem falar aqui, né? Tá. Alguns governantes que querem, né? É o chamado aí, pseudos médicos, né? Que agora tudo é pseudo, né? A gente tem pseudo filósofo, pseudo historiador, agora tem os pseudos médicos, né? Todo mundo é especialista hoje em dia. Isso, todo mundo agora é especialista. Gente, só para vocês terem noção, eu trouxe aqui, foi gente gabaritada, gente que tem não só diploma, mas pesquisa e estudo sobre o que está falando. Então, assim, a gente aqui não brinca com achismo, não. Achismo a gente deixa lá para o Palácio do Planalto. Vamos lá, vamos seguindo, Vitor. Então, é interessante sobre a peste negra que ela não aconteceu só na Idade Média, né? O seu impacto mais brutal foi na Idade Média, mas ela foi acontecendo no século XV, XVI, XVII, XVIII, e ela só foi ser entendida de fato. O que é que causa no século XIX, né? O nome da bactéria, Yersinia, vem do cientista que descobriu a própria bactéria, né? Então ela só vai ser descoberta no século XIX, que aí é que as pessoas, que a comunidade científica vai entender precisamente o que é essa doença e como tratá-la de forma mais eficaz, né? Como você estava falando, as condições de higiene da Idade Média também não eram as melhores, né? Não existia, por exemplo,
questões básicas, né, de banho, de higienização de mãos, não era como a gente tem hoje. Era diferente, não tinha esses recursos, não havia as condições sanitárias de saneamento urbano que a gente tem hoje, né? Então as cidades elas tinham animais mortos na praça, elas tinham animais nas ruas, nas sarjetas, né? Os mortos, nem sempre eles eram colocados em locais afastados, Como então, cemitério, as né? cidades, como cemitérios. Então, assim, existia ratos pela cidade em volta dessa sujeira e dessa falta de higiene que faziam a festa e espalhavam a doença para toda a população, né? Só queria trazer uma informaçãozinha, Oswaldo, Sim. e para a gente ter uma noção aqui da transmissão dessa doença, né? Como é que ela chegou na Europa? Ela surgiu do nada? Ela vai surgir lá na Ásia Central ali, né? Índia, Sim. China, ali nas estepes asiáticas, e ela Sim. vai chegar na Europa pelos mercadores genoveses, né? Pelos mercadores italianos. Ela vai ser ativa lá na Ásia entre 31 e 32 do século 14, vai chegar na Rússia em 45 e aí vai atingir, no caso a Inglaterra, em 48 em cheio, né? Outra informação, só para fechar essa parte, é que a estimativa para a Europa é de 30 a 60% da população tenha perecido na peste negra, né? Então, num período de tempo bem curto. Você vê Bem o alto curto, índice de mortalidade dela, né? que Caio estava falando agora, né? É um índice muito grande de mortalidade, e aí combinado com a falta de higiene da época, era uma combinação letal, né? E também com a falta de conhecimento das pessoas da época. Claro que a medicina evoluiu de lá para cá, obviamente como tudo evolui, né? Tudo se desenvolve, melhor dizendo, mas a combinação entre a falta do conhecimento, a falta de higiene, causou a maior pandemia que a gente tem notícia até agora. O Vitor, você perceber que até algumas semelhanças, tipo, quer dizer, essa doença andou, né? Ela viajou, né, pelo mundo, como a gente percebe hoje, a Covid também, né? Questão dos transportes, circulação. E uma curiosidade que é interessante colocar. Uma grande cidade que a gente sabe que estava ressurgindo e se tornando destaque nesse momento, principalmente no comércio ali no Mediterrâneo, era Veneza, né? E Veneza, essa cidade italiana, vamos agora lembrar da Itália, ela que vai criar um sistema que até hoje nós utilizamos, que é a quarentena, que é o isolamento social, né? Só para vocês terem noção, devido à chegada de navios com pessoas contaminadas com a peste negra, o que a cidade fez? Para não contaminar a cidade, pedia que esses navios ficassem de quarentena, né, no porto de Iragusa, né, o porto de Veneza, um porto afastado da cidade, né, para que depois de 40 dias se observasse se não tinha nenhum contaminado e se a doença não iria passar para a cidade, esse navio poderia entrar na cidade. Daí que vem o termo. Quarentena vem de 40 giorni, que significa, traduzindo, 40 dias. Então, quarentena, esse método, nasce no século XIV. O isolamento social, que todos nós estamos cumprindo, nessa medida que é médica, que é sanitarista, ocorre lá no século XIV. Então, quando vocês perguntarem assim, da onde que vem essa ideia de quarentena, isolamento social? Pronto, nasce na cidade de Veneza e é para o controle, né, da peste negra naquele momento. E aí vocês vão perceber, o sistema utilizado lá na Itália, né, Vitor, aqui também pode perceber que a Itália já está começando a vivenciar, né, Vitor? O renascimento comercial, o renascimento científico. A gente vai ter um grande centro de estudos médicos, que é a Universidade de Bolonha, né, nesse exato momento. Está pipocando universidades, que é interessante a gente lembrar que essas universidades também vão começar, claro, não como hoje as nossas universidades, mas já vão começar a perceber e estudar um pouco essa doença, porque eles estavam percebendo o grande índice de mortalidade. Isso você vê em registros na Universidade de Coimbra, em Sorbonne, na Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Então você tem uma noção de que naquele momento também, gente, está ressurgindo o conhecimento. Por quê? Até então isso era tudo ajustado à igreja. O pensamento que a igreja colocava. O teocentrismo, né? A ideia que tudo era a explicação de Deus. Então a cidade de Veneza, ela vivenciou isso que Vitor acabou de destacar aqui, gente. A cidade de Veneza vivenciou vários momentos com a peste. E o que aconteceu? Tem uma curiosidade. Segundo o historiador, né, o Legoff, ele coloca o caso do ano de 1630 em Veneza. E o que aconteceu? Essa peste impactou tanto a cidade nesse ano, já não mais no século XIV, mas sim no século XV, né, vou deixar aqui claro, no século XVII, desculpe aqui a informação, no século XVII, em 1630, a cidade enfrentou essa pandemia, e pós essa pandemia, foi pedido para construir a Chiesa della Madonna della Salute, que é a Chiesa de Nossa Senhora da Saúde, que é um exemplo do barroco na cidade. E aí vocês podem perceber uma coisa que é bom destacar. E é isso que eu sempre digo. Sempre numa situação de desespero, a gente tem que encontrar esperança. E qual foi a esperança no mundo? O que é que vem depois da peste negra? O fim do feudalismo, o fim da Idade Média, e uma coisa que a gente precisa dizer, o renascimento. É a valorização agora do homem, né? É a valorização agora de todos nós, né? Sujeitos que tendem, né, a melhorar a nossa vida, a nossa ciência, a natureza e tudo isso que vem a colaborar. E aí é importante destacar que essa igreja é feita no Renascimento. Então ela é uma obra-prima do Barroco. E está lá em Veneza até os dias de hoje. Então, assim, eram algumas coisas que eu queria trazer aqui. Que é essa questão do surgimento do isolamento social, da quarentena, que surge lá no combate à pandemia, né, da peste negra. E também a questão do enfrentamento depois até mesmo desse período. Eu quis completar aqui com esses pontos, né? Pois não, diz aí, Vitor. Dalva falou um negócio aqui, rapidinho. Dalva Angélica falou um negócio aqui. Vocês acreditam que ocorrerão grandes mudanças pós a pandemia? Aqui tem esperança, né, Vitor? Vendo os vários momentos históricos, né? Eu acho que a pergunta dela foi justamente nesse sentido. Se a gente acredita que ocorreram grandes mudanças. É mais ou menos isso que a Dalva aqui está falando, né? Por exemplo, depois da peste negra, a gente vai ter o fim do feudalismo, o renascimento científico, artístico e cultural, a gente vai ter as grandes navegações. Então, depois da peste negra, a Europa vai precisar se reinventar, né? A Europa vai precisar achar soluções para enfrentar a queda brusca de habitantes, né? A queda brusca de pessoas para trabalhar, a queda brusca de pessoas para trabalhar no campo, o aumento das cidades vai começar a ocorrer. Então, a pandemia ela vai estar como um dos motivos para que a Europa entre no renascimento artístico, que a influência da igreja sobre todos os aspectos da sociedade comecem a diminuir, né? E aí começa a surgir o antropocentrismo, a valorização do homem como centro dos estudos, né? A valorização da medicina, da ciência, da razão. Né? De pouco tempo depois vai ter o iluminismo. Então, sim, e geralmente, momentos após pandemias, ocorrem mudanças, né? Lembrar também a gripe espanhola, né? O que é que vamos vivenciar? Os anos 20. Né? Tudo bem que é como diria Eric Robensbauer, né? É um período curto, uma década curta, de 20 a 29, mas é o período que você vai ter o quê? Uma maior valorização de direitos, né? Você vai ver uma maior valorização do conhecimento também, né? Das artes, é o surgimento do período do movimento Art Deco, que mais tarde vai gerar o modernismo. No Brasil está surgindo a Semana de Arte Moderna. Eu sempre digo assim, pegando o caso da peste negra, está aqui também Vitor. Vitor, lembrando, não sei se vai iniciar, da gente ter que terminar essa live e começar outra, gente. Mas qualquer coisa, não saia daí, ok? Porque a gente também já está finalizando, né, Vitor? Acho que sim. A gente chega a esse ponto também de finalizar. Então, assim, a gente acredita que a gente vai melhorar. Tá dando aqui 30 segundos restantes.
Gente, a gente vai abrir outra só para as considerações finais. Não saia daí, a live está muito boa. Estamos falando da peste negra e o impacto na sociedade medieval. Vamos fechar essa e vamos abrir outra. Permaneçam